para vocês descerem. Vem, Bezinho. Sua irmã tá nanando. Opa, vem aqui, minha princesa. Senta-te, papai orar por você, tá? Vem, Bê. Vem aqui, meu amorzinho. A mamãe tá vindo. Vamos orar, Bê? Levanta aqui, filho. Senhor, nós abençoamos os nossos filhos, Pai. Declaramos sobre a vida das nossas crianças que nenhum mal os atinja, Pai. Pai, guarda a saúde, a integridade física, emocional e espiritual deles. Que em todo tempo o Senhor seja o guarda, a proteção, o guia, a direção. Que eles possam amar o Senhor não só porque os pais ministram o amor do Senhor, mas que eles possam sentir de fato o Senhor os visitando a cada dia. Os nossos filhos são uma herança do Senhor, Pai. E nós queremos, como pais, adquirir sabedoria e capacitação para os direcionar e guiar eles, para que no momento certo, oportuno, no seu tempo, Pai, eles possam ser revelados os projetos, os propósitos que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Vai lá, Katia. Dormiu. Gente, ela dançou. Começou o culto, cansou. Vai lá, Katia, Esther. Esther, Deus te abençoe, viu? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Somente a primeira parte do versículo. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Só essa parte A do versículo. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Senhor, que a Tua palavra seja uma semente no nosso coração e as Tuas verdades sejam libertadoras na nossa vida. E o nosso coração uma terra fértil, Pai, para que quando cai essa semente ela produza frutos. E não só produza, mas nos leve a uma caminhada, Pai, com essa verdade, com as revelações que o Senhor tem nesse altar. Que possa descortinar na nossa vida áreas que estavam encobertas pelo engano, mas que a verdade nos liberte a cada dia, em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre o ensino. Basicamente, ele está falando o quê? Eu estou te entregando aquilo que de fato eu recebi. O ensino, ele está totalmente ligado à vontade de aprender. Não há proveito no ensinador se não há quem de fato deseje o aprendizado. Eu não posso subir aqui e tentar ensinar se não há ninguém que deseje aprender, né? Como eu disse aquela vez da mulher do fluxo de sangue, às vezes o pregador não precisa ter a mensagem, às vezes você precisa arrancar a mensagem de quem está pregando, porque o desejo de aprender extrai de Deus a virtude que precisa ser concedida. E Paulo está falando aqui, eu preciso ensinar para vocês, mas eu não posso ensinar para vocês se antes eu não tenha recebido. Então ele se coloca numa posição, num lugar onde eu posso entregar somente quando eu recebo. Ele fala, eu não posso ensinar para vocês o que de fato antes eu não tenha recebido da parte de Deus. Ele está falando assim, eu sou um canal para vocês, eu não sou a fonte, eu sou apenas um instrumento que vai chegar até vocês, a palavra de quem é a fonte. Então ele está falando, eu posso ensinar para você, mas a capacidade de ensinar está ligada ao desejo de receber, o desejo de aprender, a disposição de receber, me capacita também a depois, de fato, eu entregar. Quando eu ensino, quando eu subo aqui para falar algo, eu posso lançar a semente, mas se você não estiver pronto a receber, a Bíblia diz que você é uma terra ou cheia de pedras, ou cheia de espinho, na qual a palavra vai cair, a semente vai cair, ela não vai produzir fruto. Ela pode cair na beira do caminho e os pássaros comerem essa semente. Ela pode cair no meio dos espinhos e aquilo abafar ela e ela morrer.
Talvez você vai ser cheio por um dia, por uma noite, por uma semana, por um mês, mas talvez a palavra que flui do altar, ela pode transformar a tua vida por toda a tua história. É interessante que quando Deus olha para a igreja, eu falo sempre isso, né? A igreja e o casamento. Quando Deus olha de cima, Ele não está vendo o homem e a mulher, Ele está vendo a família. Quando Deus olha de cima, Ele não está vendo o pregador e a igreja, Ele está vendo a igreja. Ele não está vendo o pregador e o irmão que está sentado para ouvir, Ele está vendo a igreja. E aí a gente entendendo isso, a gente para de julgar quem ensina, a gente começa a julgar a profecia. Porque a profecia eu posso julgar com aquilo que está escrito. Mas eu não posso julgar o profeta, porque quem julga o profeta é Deus. E aí quando eu começo a julgar a profecia, de fato eu estou interessado naquilo que está sendo profetizado. E aquele que é ensinador, Deus tem compromisso com a igreja. Então aquilo que Ele ensina, se estiver baseado nas escrituras, você recebe, independente de quem está ensinando. Olha que interessante, porque às vezes a gente fica julgando quem está ensinando, mas não se preocupa com o ensinamento. E aí a gente para de receber porque a gente não está preocupado com o ensinamento, está olhando para quem está ensinando. E tem muita gente que julga a pessoa que está falando e deixa de receber o que está sendo falado. Porque o compromisso de Deus está onde? Naquilo que está sendo ensinado e quem está aprendendo. Aí depois Ele julga o profeta que ensinou. Olha que interessante. E a gente às vezes deixa de receber porque a gente está olhando para o homem. E as marcas, as mazelas da vida do homem, naturais do homem, os limites deles, os problemas que eles carregam, os pecados que eles carregam, muitas vezes bloqueia a vontade que a gente tem de aprender. Então o ensino ele está ligado não somente a quem ensina, mas a quem aprende. Não há um professor se não há aluno. Não há ensinador se não há quem deseja aprender. Não há canal se não existe fonte e destino. Olha que interessante. Para que eu vou ser um canal de bênção na vida de vocês se eu não buscar da fonte e se eu não tiver para quem entregue? E é interessante que quando acaba o culto, você pode estar cheio e eu posso estar molhado. Porque eu fui só um canal daquilo que Deus está fazendo. Porque na minha noite de busca, nos meus dias de busca, na semana onde eu busco, eu fui cheio. Mas eu não fui cheio simplesmente para ser cheio, eu fui cheio para transbordar. E quando eu transbordo, eu preciso me alimentar novamente, porque aquilo na qual eu fui cheio, eu liberei. Então eu posso produzir frutos por aquilo que eu aprendi, mas eu preciso novamente me sentar para aprender, porque esse vaso aqui, todo dia ele está sendo quebrado. E eu sou somente um instrumento na vida de alguém. E não só eu, como você que está sentado hoje. Quando você sai daqui, você passa a ensinar aquilo que você aprende. Se você não aprende, você não tem o porquê abrir sua boca, porque quem fala algo que não aprendeu, ele está falando somente daquilo que ele acha, da carne, aquilo que ele profetiza sem ter uma razão para aquilo. Então ele vai falar e as suas palavras são vazias. Quem já ouviu falar que a palavra nunca volta vazia? Sabe por quê? Agora eu vou te explicar. A palavra, quando ela sai da sua boca, ela tem um destino. Só que o caminho do destino, ela vem carregada de coisas. O judeu acredita que a palavra, ela transcende tempo, transcende cultura e transcende distância. Quando você abre a tua boca, a palavra nunca volta vazia, porque ela vem carregada com as suas emoções, com as questões espirituais que você carrega. Por isso que o profeta tem que tomar cuidado quando profetiza. Porque se ele está profetizando algo de Deus, alguém vai receber. Quando ele profetiza algo que não é de Deus, alguém também vai receber. Só que aquilo que ele fala vem carregado com as emoções deles. Por exemplo, quando eu lanço uma palavra sobre a minha esposa, diante de uma briga, vou dar um exemplo. Você não vale nada. Um exemplo. Quando eu falo isso, ela não recebe da maneira que eu lancei. Essa palavra ela não volta vazia porque ela vem com uma carga demoníaca. Essa carga se potencializa até chegar aos ouvidos dela. Aí quando chega nela, não chega só como a letra. Vai chegar nela carregada de toda a história que ela teve.
Por exemplo, se um dia o pai dela falou, você não vale nada, passaram-se 34 anos, acertei? 33. Passaram 33 anos, essa palavra, ela vai ser carregada por uma ação demoníaca, no processo de chegar aos ouvidos dela, o coração, mas ela vai ser carregada, potencializada com os machucados, os traumas que ela tem desde a infância dela. Então aí você fala, mas cara, você está chateada por conta disso? Mas não é por conta disso, é porque Satanás usou daquilo que você falou para destruir a alma dela. Por isso que o judeu acredita, a palavra nunca volta vazia, porque tudo que você fala, ela é potencializada no caminho, ela vem com uma carga espiritual positiva ou negativa, ela pode destruir a alma de alguém, ou pode transformar a alma de alguém. Quantas vezes você falou, simples assim, Terence, ô irmão, eu te amo, e a pessoa começar a chorar, aí depois a pessoa liga para você, você transformou a minha vida, restaurou a minha vida, minha história mudou. Mas por quê? Eu falo, cara, mas por quê? Você disse, eu te amo, no momento que a minha vida estava devastada, destruída, ninguém me ama, meu pai me odeia, minha mãe me odeia, e Deus usou alguém para falar que me ama. Pronto, salvou a vida. Olha que interessante, a carga, o processo daquilo que você fala, até chegar no coração de quem recebe. É muito importante isso. Hoje a gente não está podendo abraçar, mas quantas vezes, né? Tinha gente que chegava lá na igreja, deixa eu te abraçar. Fala, por quê? Porque teu abraço cura. Fala, meu Deus, olha a importância das nossas ações, daquilo que sai da nossa boca, das nossas atitudes, por mais simples que pareça, mas quando chega num coração que necessita daquilo, aquela vida pode ser transformada pela menor atitude, pela menor ação que você pode fazer. É incrível isso. Então, isso foi um paralelo, né, dentro daquilo que a gente vai falar. Apocalipse 2,7, ele vai falar assim, ele vai enfatizar em vários termos ali. João está escrevendo cartas, né? Deus fala para ele escrever cartas, entregar aos anjos das 7 igrejas. A todo momento ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele está falando assim, o Espírito está falando, mas quem tem ouvido tem que ouvir. Não basta só Deus falar, mas você também precisa ouvir. Não basta eu ensinar se você não está disposto a aprender. Quantas vezes você, onde você estava, você viu alguém ensinando e você fala, cara, dessa fonte eu não quero receber. E aí você bloqueia de repente até alguma coisa que Deus quer falar com a tua vida, porque simplesmente você está olhando para aquela pessoa e aquela pessoa não é suficiente para a tua vida. E aí eu vou te alertar, ninguém é suficiente, senão o Cristo que morreu e padeceu no seu lugar. Ponto. Então se você olhar para a minha vida, você vai ver que eu não sou o suficiente para você. Mas aquilo que eu falo, você tem que entender que eu sou um canal. Não começou em mim e não acabou em mim. Começou em Deus, passou por mim para atingir a tua vida. Apocalipse, ele vai falar isso. Todo momento, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem que é a fonte? O Espírito, dentro desse versículo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é a fonte? Fala comigo. O Espírito. Quem é o destino? Quem tem ouvidos. Mas Deus não vai falar diretamente com a igreja. Ele vai usar alguém para falar com a sua vida. Então Deus, a toda a história da humanidade, Ele sempre usou alguém para falar. Quem tem ouvidos, ouça. Gente, o que o Espírito diz à igreja. Só que para Ele falar, Ele precisa de um canal. Seja a minha vida, seja a Leide que estava ministrando, seja a pastora, seja a Ivete que estava orando, seja qualquer pessoa que está aqui, quando a Jana está pondo as canções aqui, colocando os versículos, quando vocês estão aqui, um diz para o outro, eu te amo, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. É Deus falando através da vida de alguém para abençoar a tua vida. Quando alguém fala com você, entenda, você pode ouvir, ou você pode ouvir e aprender e praticar aquilo que está sendo ouvido. O ensino ele é pérola,
e deve produzir fruto. O ensino é tão importante que Deus resiste até o que não recebe. Mateus capítulo 7, verso 6, vai abrindo comigo um pouquinho antes aí. Mateus capítulo 7, verso 6. Diz assim: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não pisem com os pés, e aqueles, os cães, voltando-se, não estralhassem vocês. Olha o que ele está falando, o ensino, a palavra, as suas virtudes. E gente, desconfigura essa liturgia aqui, tá? Não está falando daquilo somente que eu estou fazendo. É toda vez que você se propõe a falar algo de Deus na vida de alguém, toda vez que você se propõe a fazer algo, toda vez que você ministra algo, aquilo que é de Deus na tua vida, Ele está falando que é pérola. E quando você lança aos porcos, você tem que tomar cuidado. Ele diz assim, o ensino é tão importante que Deus resiste até o que não recebe. Jesus fala aqui daqueles que resistem e zombam no ensino. Mateus capítulo 10, verso 14. Verso 14. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Meu Deus, olha que palavra forte. Se você vai e aquele não recebe, ele fala assim, ó, sacode a poeira e sai, porque Deus vai ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que daquele que não quis aprender. Sabe o grande detalhe da nossa vida? É que a gente se preocupa muito com a salvação, com o pecado que a gente comete, muitas vezes por conta do medo de ir para o inferno. O medo de viver longe de Deus é a grande preocupação que nos leva a buscar uma vida melhor. Mas é interessante a gente perceber que o medo de perder algo, ele tem que ser menor do que a virtude de conquistar algo. Qual que é a virtude? A virtude de estar com Deus tem que ser muito maior do que o medo de ficar longe de Deus. E aí é diferente. Às vezes a gente está, como que chama? A pastora sempre fala assim, quantas crianças não estão com a gente? Você fala um dia de Vale Night, né? Vale Night. Só que aí a gente se vê numa situação assim, vamos levar as crianças para a avó, agora vai ficar só nós dois. Aí você chega em casa sem as crianças, ela olha para mim, você quer ir buscar as crianças, né? Eu falei, eu quero. Não entendeu? Então a vontade de às vezes ficar sozinhos é super importante, mas a vontade de estar todo mundo junto ali é maior ainda. Então o medo de ficar sem Deus, muitas vezes, o medo de ir para o inferno nos faz servir a Deus, mas a gente tem que desconfigurar isso. O amor a Deus é superior ao medo de perder a nossa salvação. E quando eu amo a Deus, eu começo a buscar nas entrelinhas aquilo que Deus quer para mim. O medo de ir para o inferno não me faz isso, não me estimula, Anderson. Porque o medo de ir para o inferno só cria uma raiz na minha vida de rejeição. Eu não posso, eu não quero, eu não posso, eu tenho medo se eu fazer isso, tem consequência, tem aquilo. Mas quando eu amo a Deus, as coisas são naturais na minha vida. Eu deixo de fazer por quê? Porque aquele que eu amo não gosta que eu faça. Eu deixo de fazer por quê? Porque aquele a quem eu amo, ele não sente prazer nisso também. Então por isso eu também deixo de fazer. E as coisas começam a ser naturais na nossa vida. Mateus capítulo 15, verso 14, um pouquinho para frente.
Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Verso 13, né? Verso 14. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos, são cegos e guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Paulo ele vai explicar isso em Atos capítulo 18. Ele diz assim: quando Silas, não sei se a versão aqui está diferente, quando Silas e Timóteo, Atos capítulo 18, verso 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus, opondo-se eles, quem? Os judeus, e blasfemando, sacudiu Paulo as suas vestes. Lembra lá de Mateus, Jesus ensinando? Paulo sacudiu as suas vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça, sobre o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Olha o que Paulo está falando. Eu tentei ensinar, mas eles não quiseram receber. E pelo fato deles não quererem receber, eu sacudo a minha poeira, limpo meus pés. Se você não quer, tem quem quer. O que eu aprendo com esse texto de Paulo? Gente, de verdade, eu acredito que Deus tem um propósito na tua vida que não muda. Aquilo que Deus tem para você é perfeito, e toda a tua estrutura física, emocional, espiritual foi criado para aquilo para qual Deus criou. Eu acredito muito piamente nisso. Vou dar um exemplo. O sapato, ele foi feito para quê? Para proteger os meus pés. O propósito da criação. Alguém criou um sapato com o intuito de proteger os pés. Depois veio por conta da moda, aquela coisa tudo, mas a essência dele é para proteger os pés. Eu posso pegar o sapato e de repente cortar ele e fazer um vaso, encher ele de terra e pôr uma planta. Vai dar certo? Claro que vai dar certo. Mas ele foi criado para aquilo? Não foi criado para aquilo. Então ele é não perfeito, a estrutura dele não foi feita para aquilo. Então em algum momento ele vai apodrecer. Olha o que eu estou tentando explicar. Deus criou a pastora com um objetivo. Então todo o sistema emocional dela, físico, o sistema interior dela, a audição dela, todo o projeto dela, o mecanismo da criação dela, a estrutura espiritual dela, foi criada para um propósito, porque Deus não cria nada que não seja perfeito. Então se Ele escreveu algo sobre a vida dela, Ele tem que criar toda a estrutura dela correta para fazer aquilo na qual Ele determinou para a vida dela. Só que se ela rejeitar aquilo que foi destinado por Deus, você acha que o reino para? Deus vai fazer como Paulo disse: eu tentei fazer o que eu fui chamado para fazer sobre a tua vida, mas se você não quis, aí Ele vai pregar aos gentios. E aí a gente foi alcançado por uma rejeição de alguém. Olha a intensidade daquilo que eu estou falando. O que eu posso ensinar é maravilhoso, mas a disposição de aprender é melhor ainda. O que transforma a tua vida não é o ensino, é o quanto você está disposto a aprender daquilo que está sendo ensinado. Malaquias, abra comigo se você pode, último livro aí do Antigo Testamento. Está facinho, na minha está mais difícil. Um pouquinho antes de Mateus aí. Malaquias capítulo 1, verso 6. Malaquias capítulo 1, verso 6 diz assim, vamos até o 9. O filho honra o pai
e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus falando para com o povo. Perdão, para com o povo. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o altar, ou o ensino corrompido sobre o altar. E ainda perguntam, em que te havemos profanado? Aí Deus responde, nisso que você está pensando, nisso que pensais que a mesa do Senhor possa ser desprezada. Quando vocês oferecem um sacrifício, um animal cego, ou um animal cego, um sacrifício não perfeito, será que isso não está errado? Ele fala. E quando trazem um animal coxo ou doente, aqui ele está falando da oferta, do sacrifício, será que isso não está errado também? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Olha o que ele está falando. Aquilo que você faz para Deus, se você fazer para o presidente, está certo? Como que se você se apresenta diante de um advogado, diante de um juiz, diante de um governador, diante do prefeito, diante do presidente da república, você se apresenta de qualquer jeito? Como que você fala? Qual que é a disposição? Como que você age diante dele? Será que ele se agradará de vocês e será favorável a vocês? Assim diz o Senhor. Olha o que ele está falando. Ele está falando assim: se você deve honra ao seu pai e respeito ao seu Senhor, e eu sou o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Olha que interessante, ele está chamando a atenção do povo. Agora eu quero abrir um parênteses para vocês. Ele não está fazendo só isso porque ele quer restaurar o povo. Ele já está pré-anunciando o silêncio na qual ele vai agir com o povo. Ele está falando, eu vou me calar. Não porque eu não quero falar, é porque vocês não querem ouvir. Ele está falando, eu vou deixar de ensinar, não porque eu quero deixar de ensinar, mas vocês não estão querendo aprender. Ele está falando assim, olha, vocês querem o favor do rei, mas olha a maneira com que vocês se comportam. Vocês querem se apresentar ao rei que é a favor do rei, mas vocês não têm coragem de se comportar diligentemente, dignamente diante do rei. Ele está falando, você quer a favor do altar, mas a oferta que você lança no altar é uma oferta manca, é uma oferta distorcida. E ainda aqui sim quer exigir alguma coisa de Deus. Gente, quando Deus falou isso comigo, foi um baque assim. Eu precisava transformar algumas coisas na minha vida, porque eu julgava por que Deus, o Senhor parou de falar com o ser humano, porque o Senhor deixou, depois de Malaquias, o Velho Testamento, o Senhor abandonou o homem, porque o Senhor deixou de falar, as pessoas deixaram de ouvir, o porquê desse silêncio, quase 400 e poucos anos. E aí eu comecei a ler o texto, eu pude entender, porque a rejeição do homem fez com que Deus parasse de falar. Quando eu deixo de aprender, quem está ensinando precisa se calar, porque Deus não pode lançar pérola aos porcos. Enquanto ele falava, Israel vinha matando seus profetas. Então ele para de falar, para preservar o homem, porque se ele age com justiça aqui, ele tinha dizimado a humanidade novamente. E aí eu começo a entender que as páginas em brancos entre Malaquias e Mateus, elas dizem muito mais sobre o povo que não quer ouvir do que Deus não querer falar. Quando você está diante do altar e está sendo ensinado algo, as pérolas liberadas da parte de Deus através de um canal precisam chegar no seu coração, e o seu coração tem que ser uma terra fértil, preparada para receber, porque essas palavras podem construir a tua vida para chegar num objetivo final que Deus almeja da sua vida. Quem ensina é somente um canal, e Deus trata desse canal, mas quem aprende é odre.
e não se pode pôr vinho novo em odres velhos. Uau! Aquilo que se ensina é novo, mas se a gente não renovar a nossa mente, o nosso entendimento, tudo aquilo que é ensinado pode romper a sua vida. Já ouviu aquele texto que diz assim, que a letra mata, mas quem vivifica é o Espírito? Ele está falando aqui, que se você lê as Escrituras sem de fato entender o que está acontecendo através dela na tua vida, qual o propósito dela na tua vida, aquilo que está escrito pode te matar, porque a revelação que está por detrás da linha, se ela não encontrar um espaço para crescer, para desenvolver no teu coração, pode explodir o teu entendimento e a tua alma. Porque todo momento Deus renova a revelação, a partir do momento que você está disposto a crer naquilo que está sendo revelado. Deus não reparte algo novo que pode destruir a tua vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa tradicional, e sou mesmo. Mas Deus foi construindo coisas novas na minha vida, a partir da disposição de aprender. Coisas que o púlpito não é lugar, por exemplo, para ensinar. São coisas que em rodinhas de conversa a gente fala. Eu dei um exemplo para pastor esses dias. A gente aprende uma vida toda que o galo cantou 3 vezes, né, Terence? Quando Pedro vai lá negar Jesus. Mas aí eu descubro que em Jerusalém, naquele lugar, não podia se criar galos. E aí eu começo a descobrir que não era um galo que cantava, era o cantar do galo, a 3ª hora. E aí eu fui descobrindo que na 3ª hora, um dos sacerdotes tocava uma trombeta. E aí eu pude perceber que, de fato, o que eu aprendi 30 anos foi desconstruído. Vinho novo no odre velho. E aí Deus começou a preparar o meu entendimento para aquilo que estava sendo preparado por Deus para a minha vida, à medida da disposição do meu coração de aprender. Quantos já ouviu falar que João Batista comia gafanhoto e mel no deserto e por isso ele era sustentado? Todos nós. Só que eu pude entender que um gafanhoto, uma porção de gafanhoto para alimentar um ser humano, o sistema digestivo e nutricional do ser humano, teria que ser uma porção muito grande, tamanha deficiência nutricional de um gafanhoto. E à medida que ele tinha que comer para se nutrir, para sobreviver, as enzimas tóxicas do gafanhoto teriam matado ele. Mas Deus opera milagre? Claro que opera. Mas Ele não está falando disso. Ele está falando de bolotas feitas com raízes, que a tradução da palavra houve um equívoco. Então João Batista não comia gafanhoto e mel, ele comia bolotas feitas de raízes com mel, que era a mesma bolota que o filho pródigo, Jesus fala do filho pródigo, que ele desejava comer as bolotas que eles davam aos porcos. Era uma massa, um bolo feito de raízes. Mas aí é vinho novo em odre velho. A minha mente tradicional e cauterizada não estava preparada para ouvir isso. E aí eu começo a julgar quem me ensinou. Cara, 30 anos aprendendo desse jeito. Mas aí no momento que Deus julgou que eu estava apto a começar a entender aquilo que estava escrito, Deus começou a repartir. Então aí eu pude entender que o ensino, ele é importante, mas o desejo de aprender é maior ainda. Quem ensina é canal, quem aprende é odre. Então nós precisamos renovar nossa mente para entender aquilo que Deus quer fazer e desfrutar. O processo é desafiador, mas ele precede a conquista. Eu vou dar um exemplo para a gente finalizar. Quando a gente começa uma faculdade, eu comecei faculdade e eu vi o que era isso. A alegria dos meus pais. Meu Deus do céu, que coisa assim. Talvez o que me fez resistir tanto tempo foi ver o brilho nos olhos dos meus pais, quando eu comecei a fazer engenharia. É maravilhoso começar. É lindo. Quando você começa, você
pai, fiz lá, dei entrada, e meu pai falava para todo mundo, meu filho estava fazendo faculdade, o único da família, né, que se dispôs a estudar. Meu filho é universitário, que coisa linda. E aí eu ficava, você começa a faculdade pensando no quê? Na formatura. Quando que eu vou pegar o canudo na mão? Então aí eu pude entender que começar é bom, terminar é melhor ainda. Só que existe um problema nisso, que a gente não pensa. Qual que é o problema? É o processo, não é? É pagar a faculdade, é você trabalhar o dia todo. Eu lembro que eu morava lá no Bandeirantes, lá na última rua. Eu ia trabalhar às 6 horas da manhã, chegava às 5 horas da tarde, tomava um banho rapidinho, corria a pé lá pro... Como que chama ali, amor? Ali onde é a Previdência Social, que o ônibus saía dali. Então eu saía a pé com meu pai deitado no sofá, com 2 carros lá. Processo. Eu ia a pé, saía correndo, ia a pé, chegava lá daquele jeito, montava no ônibus, ia à minha casa, por mais que era no Bandeirante, mas parece que o ônibus, Terence, ele começava lá de cima, me dava um ódio aquilo. Ele passava, começava lá em cima, fazia a cidade inteirinha. Aí eu chegava na porta de casa meia-noite, no outro dia 5 horas da manhã eu estava de pé. Processo. Começar é bom, terminar é melhor ainda. Só que o desafio está no processo. Quando você aprende uma coisa nova na sua vida, é maravilhoso. Poxa, agora minha vida vai mudar. Só que toda a revelação, todo o ensino, ele é dado para você, para transformar a tua vida. Só que Deus não arranca nada da sua vida. Quando você aprende, aí Ele fala, agora é com você. O que você vai fazer com o que você aprendeu? E aí você inicia o processo de restauração no casamento. Agora eu sei como fazer, agora eu tenho que pôr em prática. Aí começa a ficar pesado. Porque aí você vai ter que pedir perdão. Você vai ter que renunciar às mágoas, às práticas, aquilo que era de ruim na sua vida, porque o processo fala disso. Então, o que eu faço com aquilo que foi ensinado é o que de fato vai produzir fruto para a minha história. Davi matou um leão, não matou? Todo mundo sabe. Só que não foi só Davi que matou leão. Sansão também matou um leão. Benaia também matou um leão. Só que a diferença, sabe onde está? No urso e no gigante. Todo mundo mata um leão na vida. Só que quando você persevera naquilo que Deus está fazendo na tua vida, Deus vai colocar uma coroa na tua cabeça. Você pode matar um leão, mas até o momento que o Senhor te dá a conquista, tem um caminho muito árduo. Então eu inicio o processo. A perseverança vai fazer todo o sentido naquilo que eu aprendi. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida.